Série Gigantes da Fé. Episódio de hoje: Leonard Ravenhill, o homem que orava até o céu descer. Quantos cristãos você conhece que são lembrados como homens de fogo? Não estou falando de fama, de palco, de marketing gospel. Estou falando de homens que carregavam o peso da eternidade nas costas, que oravam como se o mundo estivesse prestes a explodir, que pregavam como se fosse a última chance da humanidade, que choravam pelas almas como se cada uma fosse da própria família. Esse era Leonard Ravenhill, um homem que se recusava a aceitar um evangelho morno, confortável, superficial, um profeta que rasgava o céu com a oração e rasgava o orgulho com a pregação. Se você nunca ouviu falar dele, se prepare, porque depois de ouvir essa história, você nunca mais vai querer viver o cristianismo do mesmo jeito. Leonard Ravenhill nasceu em Leeds, Inglaterra, em 1907. Cresceu num lar cristão. Foi moldado por uma fé simples, mas profunda. Não era alguém com luxo. Era de uma geração que entendia o valor da oração, do jejum, da santidade. Ravenhill estudou no Cliff College, uma instituição metodista conhecida por sua ênfase no evangelismo e na vida espiritual séria. Lá ele foi profundamente impactado pelos ensinos de grandes pregadores do passado, especialmente John Wesley. Mas não pense que ele era só teórico. Ele não queria ser só mais um religioso. Ainda jovem, começou a pregar em campos, praças, vilas esquecidas. Falava com paixão, com lágrimas, com verdade, com um peso na alma que você quase podia ver. Ele não pregava para encher auditório, pregava para esvaziar o inferno. Durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto o mundo se despedaçava, Ravenhill estava pregando arrependimento, avivamento, vida santa. Em tempos de escuridão, ele brilhava como tocha viva. Sabe aqueles pregadores que fazem a gente suar frio? Que dizem o que ninguém tem coragem de dizer? Ravenhill era assim, sem filtro, sem floreio. Ele não pregava para agradar. Ele pregava para acordar. Olha só essa frase. O maior milagre que Deus pode fazer hoje não é ressuscitar um morto, é ressuscitar uma igreja morna. Ele via claramente que o problema do cristianismo moderno não era a falta de estrutura, mas a falta de fervor. Ele dizia: a igreja está tão submersa no mundo que o mundo não consegue ver diferença nenhuma. Para ele, oração não era opção, era sobrevivência. Nenhum homem é maior do que sua vida de oração. Não adiantava pregar bonito, cantar forte, viralizar na internet. Se não tiver oração, não tem unção. Se não tiver joelho no chão, não tem fogo no altar. Ele era conhecido por orar horas e horas todos os dias. Seu quarto era como um campo de batalha, um lugar onde ele chorava, intercedia, clamava por um avivamento real. Nada de show, nada de fama, só fome de Deus. Ravenhill não era mainstream, mas era profundo. Influenciou nomes gigantes do cristianismo moderno como David Wilkerson, autor de A Cruz e o Punhal, e até Keith Green, cantor e evangelista conhecido por sua vida consagrada. Muitos o consideravam um mentor espiritual, mesmo que nunca tivessem conversado com ele. Porque os livros de Ravenhill não são só palavras, são flechas, são alarmes, são socos de realidade. O livro mais conhecido dele, digo que você precisa ter na estante, se chama Oração de Avivamento. É como sentar com um profeta numa sala fechada e ouvir ele te perguntar: você ora pelo mundo como se ele estivesse pegando fogo? Porque ele está. Se você sente que sua vida espiritual está fria, rasa, sem peso, se você quer ser acordado por dentro e incendiado por Deus, você precisa ler esse livro, Oração de Avivamento, de Leonard Ravenhill. Está disponível na Amazon. É só clicar no link da descrição ou fixado nos comentários. Não é um livro leve, mas também não é um evangelho leve. É leitura, para quem quer mais, para quem não aceita viver morno. Clica agora, garante o teu, e começa a mudança de dentro para fora. Para você sentir o peso da mensagem desse homem, escuta algumas das frases mais impactantes dele. A igreja hoje precisa mais de lágrimas do que de aplausos.
Se Jesus tivesse pregado a mesma mensagem que muitos pregam hoje, ele nunca teria sido crucificado. Homens de oração são homens de poder, mas não poder humano, poder do céu. Você ora com lágrimas? Você jejua com agonia? Ou você só assiste cultos e vai embora igual? Essas palavras não foram criadas para likes. Foram escritas com joelhos no chão e alma em chamas. Leonard Ravenhill faleceu em 1994, aos 87 anos. Um guerreiro até o fim. Ele não foi enterrado com honras de herói. Não teve multidão no velório, não foi capa de jornal, mas os céus o receberam como general. E mesmo morto, ele ainda fala. Seus livros ainda queimam. Suas pregações no YouTube ainda confrontam. Sua vida ainda nos envergonha de tanto que estamos distraídos, superficiais, vazios. A verdade é que o que Ravenhill pregava é exatamente o que a igreja de hoje precisa ouvir. Se você sente que essa mensagem te sacudiu, se inscreve agora no canal e comenta aqui embaixo. Eu não aceito viver um evangelho morno. Vamos criar um movimento de gente que quer fogo, verdade, arrependimento, presença real. Não basta sentir. Tem que responder. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa acordar. Acordar para a oração, para a santidade, para o chamado, para o céu. Chega de sobreviver espiritualmente. É hora de viver como Ravenhill viveu, de joelhos com o coração em brasa. Leonard Ravenhill não está mais entre nós, mas a pergunta que ele fazia ecoa até hoje. Onde estão os homens que se prostram por horas até que o céu se abra? Onde estão as mulheres que clamam até que a cidade seja sacudida? Onde estão os jovens que trocam o entretenimento por lágrimas de intercessão? Essa geração ainda pode ser marcada por fogo, mas o fogo não cai no palco. Ele cai no altar e o altar começa dentro do seu quarto.